Espírito de fortaleza. Isaías capítulo 11 versículo 2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Espírito de fortaleza é outro título do Espírito Santo para mostrar que ele nos fortalece e nos dá a vitória. O sopro de Deus deu força ao ser humano para se levantar com alma vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E ressuscitou ossos secos com forças sobrenaturais. Ezequiel capítulo 37 versículo 9 ao 10 diz: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: E assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Todas as pessoas passam por momentos em que se sente impotente diante dos problemas que enfrenta. Nesta hora precisamos de forças e nos sentimos fracos, mas Deus é quem nos fortalece. Podemos dizer como o apóstolo Paulo 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 diz: Quando estou fraco, então sou forte. Quando passar por situações assim, clame a Deus para que te dê forças para vencer, como Davi ao chamar Deus de sua fortaleza e refúgio. Salmos capítulo 18 versículo 1 ao 2 diz: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Como receber força espiritual? Vejamos o exemplo de 4 homens que receberam a força de Deus para vencer. 1. Sansão, a força física. Juízes capítulo 14 versículo 5 versículo 6 diz: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e, chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão é conhecido como o homem mais forte que já existiu no mundo. A origem de sua força era Deus. Quando os inimigos do povo de Deus os afrontavam, Sansão clamava ao Senhor e então, era possuído por uma força extraordinária vinda do Espírito Santo para capacitá-lo a defender seu povo. Toda vez que o povo de Deus era atacado por um inimigo, Sansão ficava revoltado e Deus lhe supria força para combater a injustiça. Assim como Sansão, vemos o inimigo afrontar o povo de Deus todos os dias. Famílias são destruídas. Igrejas são profanadas. Servos de Deus passam por injúrias. Inúmeros outros problemas são provocados por Satanás para prejudicar o povo de Deus. Como servos de Deus, devemos pedir a Deus forças para enfrentar estas coisas e defender os oprimidos como quem tem. Mateus capítulo 5 versículo 6 diz: Fome e sede de justiça. Há momentos em que mesmo que nossa cabeça e coração queiram fazer algo, nosso corpo não consegue acompanhar porque estamos cansados demais. Nesta hora precisamos de um renovo das forças físicas para dar continuidade. Jesus sabia que as pessoas nos últimos dias seriam atarefadas demais e lhes deixou o convite. Mateus capítulo 11 versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você está precisando de forças físicas para lutar? Peça a Deus que renove suas forças e te ajude a continuar. 2. Elias, a força emocional. 1 Reis capítulo 19 versículo 1 ao 8 diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: E assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte,
e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias estava tão fraco e apavorado que chegou a pedir a Deus para morrer. Mesmo tendo vencido centenas de inimigos, estava esgotado mental, física e espiritualmente. Recebeu uma notícia de que seria perseguido por Jezabel até a morte e isso para ele foi como a gota d'água. Parecia que era o fim. Elias sentia que não teria mais forças para continuar. Foi neste momento que Deus interviu para restaurar a vida de Elias e lhe dar a vitória que precisava. Elias dormiu à beira tendo alimentado, recebeu ordens para continuar sua jornada até o monte de Deus. Com a ajuda daquela soneca do lanche, Deus o fortaleceu e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Como Elias, muitas vezes passamos por embates pesados demais para nós. E mesmo tendo vencido às vezes ficamos esgotados. Quanto mais ainda quando não conseguimos alcançar nossos objetivos e somos pressionados pelas exigências da sociedade. A frustração é terrível. Nestes momentos precisamos fazer como Elias e descansar um pouco, se alimentar adequadamente e então continuar a caminhada. As pausas fazem parte da vida. Até um aparelho ou máquina precisa de tempo para descansar. Quanto mais nós. O corpo precisa de tempo para dormir bem. A mente precisa repousar e relaxar para depois continuar o seu trabalho. Muitos problemas que temos são em razão do excesso de atividades e compromissos. Por causa de tanto desgaste emocional que enfrentamos no dia a dia, precisamos cuidar das emoções. Refletir na vida. Gerenciar os sentimentos que invadem nossos corações. Procure pessoas que venham nutrir suas emoções de amor, paz e alegria de maneira que tenha um pouco de descanso e depois possa continuar sua luta diária. Você tem tirado uma pausa para descansar e renovar suas forças? Pare um pouco para se renovar e então continue sua caminhada. 3. Neemias, a força intelectual. Neemias capítulo 8 versículo 10 diz: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando Neemias estava construindo os muros de Jerusalém enfrentou muitas dificuldades. Inimigos do povo de Deus não queriam ver a obra realizada. Pessoas tentaram desanimá-lo. Muito mais que os muros de pedra e as portas que estavam destruídas, a estima do seu povo havia desmoronado também. Mas ele continuou firme declarando que servia a Deus com alegria. Neemias estava concentrado em sua tarefa e não aceitava nenhum tipo de distração que o tirasse de seu propósito de reconstruir os muros da cidade. Precisava calcular bem cada etapa da obra. Precisava gerir os trabalhadores e conseguir material para a reforma. Sua mente estava cansada e cheia de informações. A alegria de ver cada tijolo sendo reerguido, cada porta sendo restaurada e os sorrisos das pessoas voltando aos rostos era o que mantinha a mente de Neemias disposto a continuar. Sem alegria é difícil fazer qualquer coisa. Porém, com alegria, a mais complicada tarefa se torna um prazer. Uma mente triste não consegue pensar. Por isso devemos Salmos capítulo 100 versículo 2, diz: Servi ao Senhor com alegria. Como Neemias, precisamos pedir a Deus que nos dê alegria para fazer sua obra. Quando estiver desanimado, peça do Espírito de fortaleza que te dê alegria para continuar. Você se sente fraco e triste? Precisa de renovo intelectual? O Espírito Santo te alegra e te dá ideias brilhantes.
4. Daniel, a força espiritual. Daniel capítulo 10 versículo 16 ao 19 diz: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Daniel recebia revelações tremendas de Deus. Era visitado por anjos do Senhor que lhe traziam mensagens especiais. Segundo Daniel, isso era cansativo para ele. Estava constantemente em jejum. Sua mente era muito ocupada. As emoções do profeta ficavam abaladas e quase não resistia. A batalha espiritual era intensa. Neste texto lido, o profeta Daniel cai ao chão quando ouve a voz do anjo. O mensageiro angelical toca no profeta e fala palavras de força. Daniel se sente fortalecido ao ouvir o anjo e lhe pede. Daniel capítulo 10 versículo 18 diz: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. A palavra de Deus nos fortalece como fez com Daniel. Quando precisar de forças para continuar a jornada, busque reforço espiritual nas Escrituras. Nossa luta nunca é maior do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A batalha espiritual é uma realidade que não pode ser ignorada. Mesmo sem poder ver com olhos carnais, devemos saber que o tempo todo há uma luta entre o bem e o mal, anjos e demônios, num combate que só terminará no dia final. Apocalipse capítulo 12 versículo 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Daniel sabia disso e, como governador no Império da Babilônia, não quis usar sua influência para defender seu povo, antes preferiu lutar espiritualmente através da oração. Como cristãos devemos sempre tomar cuidado para não lutar contra as pessoas e sim repreender os demônios como Jesus ensinou. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Quando sentir que a batalha espiritual está pesada demais, peça a Deus que te dê forças para continuar lutando em oração. Você tem buscado forças na palavra de Deus? A Bíblia tem o alimento que fortalece sua vida espiritual. Receba a força espiritual para vencer. Isaías capítulo 40 versículo 28 ao 31 diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. O Espírito Santo é fortaleza para a vida do cristão. Com sua força infinita e inesgotável, Deus capacita o crente para vencer. Como Deus fez com Sansão, também nos dá forças físicas. Como com Elias, o Senhor renova nossas forças emocionais. Como Neemias, também recebemos capacidade intelectual para planejar. E quando precisamos de forças espirituais, a exemplo de Daniel, devemos buscar em oração. Peça ao Senhor que renove suas forças físicas, emocionais, intelectuais e espirituais, e então se lembre de: Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Marcos capítulo 12 versículo 30 diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus nos fortalece quando não conseguimos mais e nos ajuda a vencer tudo.
Com a ajuda do Espírito Santo você pode declarar Filipenses capítulo 4 versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito de fortaleza te capacita para vencer.